Olá, eu sou o Marcos Chiorato e eu vou apresentar a vocês o nosso trabalho referente ao TCC da Univesp. Uso da inteligência artificial generativa no combate à fraude bancária e verificação de sua aplicabilidade. Nós decidimos fazer uma revisão sistemática na literatura. Com a evolução da tecnologia, também ocorreu uma evolução nas fraudes bancárias. Em 2016 e 2018, ocorreu uma implementação de novas leis para a proteção de dados. Em 2022, foi indicado em um dos relatórios que a maioria das fraudes ocorrem em cartões de crédito. A pesquisa realizada em 2020 e 2022 mostrou que o Brasil houve um aumento na fraude bancária, em contraste ao que ocorre no resto do mundo. As instituições financeiras se aproveitam da ferramenta de inteligência artificial generativa para auxiliarem no processo de detecção de fraudes. Existem muitos estudos relacionados a esse tipo de fraude e detecção com as ferramentas de inteligência artificial disponíveis. Esse trabalho utiliza-se da revisão sistemática da literatura para organizar trabalhos que façam uso desse tipo de método. Esse trabalho também visa um levantamento bibliográfico para futuros usos acadêmicos desse tema. Olá, meu nome é Davi Massarelli e dentro dos tópicos do nosso TCC eu vou falar especificamente sobre os objetivos gerais e objetivos específicos, dando também uma breve explanação nos resultados sobre as lacunas presentes na IA. Quanto aos objetivos gerais, é importante destacar que nós buscamos investigar o potencial da inteligência artificial generativa no combate à fraude bancária, especificamente por conta do recorte. Hoje, a gente sabe que a inteligência artificial generativa é utilizada para resolver uma série de problemas, então o nosso objetivo foi especificar dentro das fraudes bancárias e buscar técnicas de aplicação da inteligência artificial generativa, os resultados possíveis para isso e a metodologia usada aqui dentro dos nossos objetivos, como forma de citação dela, foi a pesquisa por bases bibliográficas. Para os objetivos específicos do nosso trabalho, colocamos como alvo, o primeiro deles, a descrição técnica e sintética das inteligências artificiais generativas usadas no combate à fraude bancária, enfocando nas funcionalidades chaves, não num aprofundamento estrito, mas sim nas principais funcionalidades usadas de forma geral e sintética. O segundo ponto seria a análise da eficácia, ponderando sobre a efetividade no combate às fraudes bancárias do uso da inteligência artificial. Depois, a identificação de lacunas, então verificar onde a inteligência artificial falha na identificação das fraudes e o que pode ser eventualmente melhorado, então que seriam as lacunas desses objetivos específicos da inteligência do nosso trabalho no uso da inteligência artificial geral. E por fim, a consolidação de informações no objetivo de expor informações consolidadas da literatura para que a gente tenha uma visão clara do estado atual da inteligência artificial generativa no combate à fraude bancária, consolidando e terminando o nosso trabalho com a identificação de desafios e oportunidades emergentes nesse campo. Em 1955, o termo inteligência artificial foi a primeira vez utilizado. O aprendizado de máquina está intimamente ligado ao uso de fórmulas matemáticas e probabilísticas para a realização das tarefas. A inteligência artificial é classificada das seguintes formas, podendo ser do tipo fraca ou forte. Atualmente, as maiorias das atividades práticas utilizam a inteligência artificial fraca. Também podem ser supervisionadas ou não supervisionadas. Também podem ser generativas e não generativas, sendo que as generativas aprendem com o próprio algoritmo. Há muitas implicações da inteligência artificial na área da segurança, especialmente para prevenir fraudes bancárias. Muitas pesquisas estão amplamente relacionadas a esse assunto. Meu nome é Fábio, venho falar para vocês sobre o trabalho do TCC, sobre a revisão bibliográfica, né? Falando sobre a evolução histórica da inteligência artificial, nosso tema principal de pesquisa, inteligência artificial IAG, né? Generativa, sobre fraudes bancárias, como que elas atuavam, né? Desde a pesquisa e desenvolvimento dos modelos de neurônios artificiais iniciou-se em 1943, focadas na criação de neurônios artificiais, né? Que iniciaram um caminho para as modernas máquinas de aprendizado profundo, inclusive machine learning e deep learning, as de hoje, né? Um dos principais artigos encontrados e pesquisados na nossa pesquisa bibliográfica foi o artigo de M.C. Kullock e Walter Pitts, de 1943,
que cita que a atividade neurônica é um processo do tipo tudo ou nada, um processo binário. Certo número de sinapses deve ser excitado num determinado período para que o neurônio dispare. Um único atraso significativo no sistema nervoso é o atraso sináptico. A atividade numa sinapse inibitória impede o disparo do neurônio no instante associado. A estrutura de rede de neurônios não se altera com o tempo. Esse artigo cita uma das principais starts de pesquisa, né, desde aquela época, e foi baseado nesse start aí, né, que os pesquisadores começaram a implementar a inteligência artificial nas máquinas e nos computadores e modernizar processadores, avanços tecnológicos, né, desde a década de 70, 80 e 90, começou a florescer a machine learning e depois, nos anos 2000, o deep learning, que é o aprendizado profundo de máquina, né? E isso gerou uma explosão de inteligência artificial generativa. Na área bancária, na segurança bancária, que é o nosso principal tema do nosso trabalho, iniciou-se as pesquisas, né? Desde então, com os modelos generativos de aprendizado profundo de máquina no combate a fraudes bancárias, esses que estudaram, né, como os hackers invadiam servidores e sistemas bancários. Oi, meu nome é Flávio e eu estarei falando sobre metodologia. Para a metodologia desse trabalho, fizemos uso da revisão sistemática que se deu através do meio qualitativo, pesquisas em bibliografias e textos que falavam do uso da inteligência artificial generativa no combate à fraude bancária e verificação de sua aplicabilidade. Como conceito de revisão bibliográfica, ficamos com o que fala Freire e Gomes. Trata-se de um tipo de investigação focada em questão bem definida, que visa identificar, selecionar, avaliar e sintetizar as evidências relevantes disponíveis. Como modelo, seguimos o que é apontado por Mata em seu fluxograma. Mata divide a metodologia em 4 partes: identificação, seleção, elegibilidade e inclusão. Na identificação, ele refere-se ao número de relatos identificados no banco de dados de buscas e outras fontes, e também ao número de relatos após eliminar os duplicados. Na parte de seleção, ele refere-se ao número de relatos rastreados e o número de relatos excluídos. Na parte de elegibilidade, ele refere-se ao número de artigos em texto completo avaliados para elegibilidade e o número de artigos excluídos, e também o número de estudos incluídos em síntese qualitativa. E na parte de inclusão, refere-se ao número de estudos incluídos em síntese qualitativa. Seguindo o modelo de Mata, delimitamos a quantidade de fontes de estudo e minimizamos para que fosse possível a produção em tempo disponível para esse trabalho. Fizemos busca por palavras-chave como fraude, intelligence, generative, entre outros, nos sites ResearchGate e Explore, CAPS, e catalogamos em fichas bibliográficas como a que está ao lado. Nessa ficha catalográfica, temos o site de pesquisa, que nesse caso é o ResearchGate, e as estratégias de pesquisa, que são as palavras-chave e os operadores usados. E também temos a quantidade de registros pesquisados e os registros relevantes. Nessas fichas usamos só os relevantes, extraindo o título, o autor, o tipo e o link para poder acessar. Destes, selecionamos os 10 artigos mais relevantes para análise do tema. Porém, mesmo que tenha aparecido em seu resumo a informação sobre IAG, a grande maioria dos textos trata de IA não generativa, ou seja, de aprendizado de máquina supervisionado. Retorno agora nos resultados para falar sobre um dos nossos objetivos específicos, que seria a identificação de lacunas. O primeiro ponto relevante é a independência da combinação com outros modelos para estabilidade. Quase unânime entre os autores que a inteligência artificial generativa precisa da conjugação com outros tipos de inteligência artificial, principalmente não generativa, para que os resultados possam ser previstos e esperados. Por se tratar de um algoritmo de caixa preta, existe uma certa dificuldade no controle e entendimento de todas as variantes que trabalham dentro da inteligência artificial. O segundo ponto é a adaptabilidade da inteligência generativa à mutabilidade das fraudes. As fraudes vêm evoluindo muito mais rápido e de uma forma muito agressiva, o que dificulta a inteligência
artificial generativa. E, por fim, a dificuldade de análise e supressão de outliers no treinamento e entendimento desses vieses nos resultados. De novo, talvez atrelado à primeira combinação, por se tratar de um algoritmo mais fechado, é muito mais difícil identificar outliers e a influência deles dentro dos resultados. Olá, meu nome é José Carlos Massarelli Júnior e eu vou continuar a apresentação a partir dos resultados. Bom, diante da base dos objetivos que foram apresentados e da metodologia, nós fizemos um apanhado dos artigos e identificamos alguns algoritmos que foram mais elencados pelos autores. Antes de iniciarmos, é preciso apontar alguns problemas que foram identificados nas pesquisas. O primeiro, que as transações, os dados das transações de créditos que foram apontadas, eles não são demonstrados, eles não são mostrados. Embora eles falem sobre alguns resultados, eles não falam especificamente qual a base de dados que eles usaram. Falando que são bases de dados relacionados a cartão de crédito, mas não mostram quais são os dados que foram utilizados. Isso tem um motivo. O motivo é porque são dados sensíveis e, dessa forma, eles não podem ser informados. Assim, os trabalhos não trazem as suas bases de dados específicas, embora falem tem relação com transações de cartão de crédito. Diante disso, nós vamos apontar alguns dos algoritmos que foram analisados, começando pela rede adversarial generativa, que identifica anomalias em dados complexos e gera dados fictícios para melhorar o desempenho. Esse slide ele mostra mais ou menos como funciona isso. No entanto, que na verdade pega a base de dados, através de um gerador, cria uma data de bases de exemplo para poder gerar, então, através do discriminador e trazer uma condição correta, fazer a análise preditiva dos dados. E ele retroalimenta isso de forma a manter esse ciclo constante, possibilitando, então, mais dados para análise e trazendo dados melhores. No entanto, ele também tem uma desvantagem que é gerar mais dados de falsos positivos, e isso necessita de combinação com outros modelos para diminuir esses dados. Outro algoritmo que foi verificado foram o autoencoders e variation autoencoder, que na verdade é um codificador automático e um codificador automático de variação. Eles identificam fraudes, de modo geral, em tempo real, combinando as instâncias de RNA, no caso do autoencoders, e o variation autoencoder também. No entanto, o variation autoencoder ele evita o overfitting e garante o espaço latente consistente. A desvantagem do autoencoders e do variation, na verdade, é que limita o autoencoder a 2 entradas, como a gente pode ver aqui, é um sistema mais simples do VAE, E no caso do VAE, é a complexidade da aplicação da camada oculta, que é essa camada probabilística que tem interna no algoritmo. Embora ele seja melhor, ou seja, ele aumenta os dados minoritários, o que pode gerar uma boa análise, ele tem essa problemática, do ajuste dos parâmetros. Isso foi identificado no caso de cartões de crédito e foi verificado também que existe uma boa acurácia em relação a eles. Outros algoritmos utilizados foi a rede neural convolucional, que na verdade ela mapeia os dados, de forma a criar um mapa, faz uma convolução dos dados para criar um mapa em relação a onde os dados se encontram, e aí essa técnica proporciona uma aceleração na hora de identificar os dados, No entanto, ela não possui memória de curto prazo. E isso pode ser ruim, porque você não tem esse histórico, de autogeração, de retroalimentação. Daí, os estudiosos utilizarem a rede Perceptron, E isso foi falado também no nosso trabalho, que eles utilizaram a rede Perceptron, trazendo na saída do CNN, da rede neural convolucional, trazendo melhores resultados. Para tentar solucionar isso, alguns estudiosos trouxeram a RNN e a GRU, que no caso a RNN, que são essas retroalimentação, da camada oculta, para poder ter uma camada de saída melhor, mais refinada. Essas RNN e GRU, elas na verdade fazem parte da mesma rede neural, só que
a diferença é que a GRU ela traz consigo a memória interna, o que facilita, né, o trabalho de retroalimentação das camadas. A LSTM não foi falada nos trabalhos, no entanto, ela é uma rede mais complexa, mais difícil de aplicação, que pode gerar resultados bons. No entanto, por conta da complexidade, ela tem sido evitada. De outra sorte, a gente trouxe também a técnica de sobreamostragem minoritária e sintética. Essa técnica, ela resolve os problemas de datasets desbalanceados, que é comum no caso dos dados de cartão de crédito, aumenta instâncias da classe minoritária e produz resultados mais satisfatórios. Ela demonstrou nos testes para dados de cartões de crédito uma acurácia de 98,7%, que é muito bom. No entanto, ela pode gerar falsos positivos, se não for bem calibrada. Ela trabalha dessa forma, a base de dados é inserida, né, dentro do algoritmo, ela faz a geração de novos dados, né, com base nessa técnica de sobreamostragem e faz o treinamento numa base já maior, ou seja, ela gera dados minoritários de classe, de pontos classe, né, da classe. Isso trouxe um resultado muito bom, com uma acurácia de 98,7%. Embora esses algoritmos sejam bons, por conta da questão da LGPD, existe uma dificuldade de mensurar os resultados em relação aos algoritmos utilizando a mesma base de dados. Por isso a gente montou um algoritmo para tentar fazer isso, né? Não é muito bem utilizado nesse caso, mas nós usamos o MNIST, que é uma base de dados conhecida, e rodamos os algoritmos nessa base de dados MNIST com um normalizador de treino, de tempo de treino. E aí a gente pôde perceber que a maioria dos algoritmos tem em relação à sua acurácia, precisão, recal e F1, eles são basicamente iguais, tirando LSTM, como a gente já tinha falado, né? Eles geralmente têm a mesma acurácia, a mesma precisão, e tirando o gradiente boosting, é o único que deu problema em relação ao tempo, né? Com isso a gente conseguiu verificar a acurácia e a precisão dos algoritmos são similares. Isso é muito bom. A conclusão nossa é que a eficiência do IAG, né, no combate à fraude bancária, ela é boa, principalmente no caso do SMOLT, né, do algoritmo último, algoritmo apresentado. É necessária a integração de técnicas de IA generativa e não generativa para poder, por conta das abordagens híbridas, né, que os autores falaram, e a contínua evolução dos métodos de fraude exige modelos adaptáveis e robustos, né, capazes de manter a confiança dos clientes e a integridade financeira das instituições, como é no caso do SMOLT, que nós apresentamos. Dessa forma, a gente conclui o trabalho, agradecemos a todos e ficamos por aqui. Obrigado.